Assista agora o programa Veritá. Apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia de Manipulação Saúde e Vida. 66-3421-7009. Olá, boa noite. Nós estamos começando o programa Veritá, o seu programa da sexta-feira à noite. No programa de hoje nós vamos estar falando a respeito de culpa. Você tem sentimento de culpa? Você carrega culpa? Então você vai saber o que é isso e como que você resolve isso, que é o mais importante. Nós vamos ter uma entrevista exclusiva com o Dr. Ari Madeira, promotor aqui da nossa cidade, e nós vamos estar conversando com ele a respeito dos adolescentes, dos direitos e principalmente um assunto muito sério, que é a violência sexual contra jovens, contra adolescentes e o que está sendo feito para resolver isso. Nós também vamos ter uma matéria muito interessante feita na Casa do Adolescente, que é exatamente um projeto aqui de Rondonópolis, que você que não conhece esse projeto, você precisa conhecer. É um projeto que trabalha com crianças e adolescentes que na maioria dos casos foram vítimas de violência sexual. Um projeto muito importante que está precisando de muita ajuda da sociedade aqui de Rondonópolis. Então, temos também o Gotas do Saber, temos também o Doutor Responde, então o programa está cheio de coisas. Então, fique conosco, o programa só está começando. Nós estamos hoje com o Dr. Ari Madeira, que ele é promotor de justiça da infância e da juventude aqui da nossa cidade, e a gente vai conversar com ele um pouquinho a respeito de violência e abuso contra crianças e adolescentes. Doutor Ari, muito obrigado pela tua presença, eu sei que é muito corrido para o senhor, principalmente essa semana, né? Queria que o senhor ficasse bem à vontade aqui no nosso meio. Muito obrigado, eu que agradeço o convite, é uma satisfação e uma necessidade democratizar assuntos dessa natureza. Doutor Ari, no último dia 18 de maio foi o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração de Crianças e Adolescentes. Doutor Ari, o senhor acha que a gente tem alguma coisa para comemorar? Na verdade, esse 18 de maio é mais uma data para movimentação da sociedade do que propriamente para qualquer tipo de comemoração, né? Na verdade, nós não temos muito o que comemorar, porque nesse âmbito os avanços têm sido muito tímidos. Sim, com certeza. Os avanços são muito poucos. Essa violência ela é muito silenciosa e precisa de pessoas para dar eco ao som, dar voz dessas vítimas, e no maior das vezes isso não vem acontecendo. Comemoração, eu não diria que temos motivos para comemorar. Enquanto fizer parte de uma cultura extremamente cruel, de uma cultura extremamente reprovável, o abuso da mulher, principalmente, o abuso de crianças, notadamente do sexo feminino, enquanto isso fizer parte de uma cultura cruel e velada, nós não teremos motivos para comemoração. A gente estava conversando ali nos bastidores que isso é uma mudança de paradigma, né, doutor? Que vai demorar ainda gerações até a gente realmente entender o quão isso é destrutivo para as mulheres, para as crianças, para as meninas, né? O impacto que isso tem na sua vida sentimental, psicológica, não é isso mesmo? É verdade. E essa é a nossa luta, não é? É disseminar boas atitudes. Disseminar boas atitudes positivas em relação à imagem da mulher, ao símbolo que é a mulher, ao símbolo que é a criança, ao símbolo que é a inocência. Nós temos esse dever de disseminar essa imagem, essa mudança de paradigma, como você disse, mudança de conduta. Então, nós só vamos chegar a uma mudança na cultura se nós começarmos a modificar atitudes, uma atitude de vigilância, uma atitude de respeito, uma atitude de acompanhamento de crianças, para que, no final das contas, a gente consiga aí uma mudança de costumes e finalmente cheguemos a
modificação razoável na cultura, né? Doutor Ari, a gente sabe que infelizmente a maioria dos abusadores são pessoas próximas a crianças, notadamente às vezes pais, padrastos, avós, tios. Como é que fica isso na cabeça dessas crianças, que figuras que teriam que protegê-las têm essas atitudes tão reprováveis? De fato, boa parte das notícias que chegam ao Ministério Público, que chegam à polícia, envolvem pessoas próximas à criança. Geralmente familiares, vizinhos, irmãos mais velhos. Não que isso nos autorize, não é, a passar para a sociedade uma imagem negativa da instituição família. Sim, com certeza. Longe disso, porque, na verdade, a maioria absoluta das famílias prezam e cuidam, protegem as suas crianças. Aliás, falando nisso, existem atitudes simples de proteção, e eu já venho ressaltando isso em algumas oportunidades. Por exemplo, o levar a criança à escola e o buscar a criança à escola já evita muita coisa. Já evita vários atos de violência. Não se engane, muitos filhos de muitas famílias sofrem abusos e os pais, a família, sequer ficam sabendo. Às vezes isso acontece, né? Então, a vigilância, o acompanhamento, o dar exemplo é fundamental na formação de crianças, né? Porque, falando das consequências de um abuso como esse, notadamente quando vem de alguém tão próximo, é uma consequência terrível. Você destrói a noção de autoridade, de proteção. Se eu sou responsável por proteger, por cuidar e abuso, eu quebro qualquer noção de respeito. Qual é, afinal de contas, a referência de respeito, de autoridade, de proteção que aquele indivíduo vai ter na vida adulta, não é? E nós sabemos que grande parte da nossa personalidade é formada justamente na infância, né? Então é algo que é uma marca terrível que fica para o resto da vida do indivíduo, né? Doutor Ari, eu acho que é fundamental deixar isso muito claro, que a gente sabe que hoje uma adolescente de 13 anos, ela não é como uma adolescente de 13 anos há 30 anos atrás. Elas têm muito mais acesso à informação, acesso à erotização, digamos assim, mas mesmo assim, mesmo que haja uma consensualidade dessa adolescente, é considerado estupro, não é, doutor? No Brasil, um país de extremos, um país de extrema covardia, um país de extrema crueldade com crianças e adolescentes, nós não podemos criar uma lei especial para crianças ou adolescentes de classe A, uma lei diferente para a classe B, uma lei diferente para a classe C. Nós estamos no enfrentamento de guerra contra esse tipo de abuso terrível. Nós não podemos ser seletivos em relação a essa violência, a tratamentos diferenciados. Foi um grandíssimo avanço na legislação brasileira dizer que crianças e adolescentes que ainda não completaram 14 anos, qualquer tipo de violência, qualquer tipo de relação erótica, sexual com esse grupo de indivíduos é considerado estupro de vulnerável, tendo conjunção carnal ou não. Qualquer tipo de relação, portanto, com quem ainda não completou 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Você tem razão ao dizer que a maioria das crianças com 13 anos, adolescentes com 13 anos, 12 anos, 10 anos, tem informações muito diferentes de informações de 10 anos atrás, de 20 anos atrás. Sabe por quê? Porque a informação que crianças e adolescentes tinham há 20, 30 anos atrás eram muito melhores do que a de hoje. Qual é a qualidade de informação que essas crianças e adolescentes têm hoje? Nas escolas, não se tem um currículo adequado e um currículo definido sobre como esses assuntos devem ser passados para crianças e adolescentes.
Há até alguns delírios e loucuras aí na forma como a educação sexual deve ser feita nas escolas, nos bancos escolares. Começa por aí. Sim, sim. As informações vindas da internet. A internet é uma selva, né, doutor? Não uma tem selva. filtro, não tem... É uma selva. E não se engane, nós temos agora uma geração que está tendo filhos e educando filhos e que teve uma educação muito duvidosa nas décadas passadas. Sim. Então, afinal de contas, qual é a qualidade da informação? Esse discurso de dizer não, uma pessoa com 12 anos, e tem projetos no Congresso Nacional querendo baixar a idade de 14 para 12 anos. A época de dar o consenso para uma relação sexual. E aí eu pergunto, qual é a qualidade de informação que nós temos? Já ouvi discurso de dizer o seguinte: olha, mas isso não é uma loucura? Impedir que o indivíduo não exerça a sua sexualidade? Isso é do ser humano? Sim. Isso é uma grande hipocrisia. Como criar então uma idade? É 14, ou é 12, ou é 10? Mas essas coisas não são definidas assim, com uma lei? Ora, meu caro, veja bem. Para se estabelecer essa idade, não chegou ali um senador ou um deputado e falou assim, olha... Tirou do bolso do colete. Vamos assim, colocar 14 anos, tá bom? Vamos colocar... Gente, isso não é feito com base em filosofia de botequim. São estudos psicológicos. É a psicologia do comportamento humano, a psicologia comportamental. São estudos aprofundados de biologia, de psicologia, de sociologia, antropologia, cultura, história e tantas outras coisas, para se definir um padrão para se seguir. E nós vivemos em um Estado democrático de direito. O pessoal fala muito isso hoje em dia na televisão, né, para acobertar corrupções e malfeitios e traquinagens. Mas Estado democrático de direito significa todos estarem sujeitos à lei e todos abrirem mão de parte de suas liberdades para viver bem em comunidade. Sim, com certeza. É isso que é Estado democrático de direito. Portanto, há que se criar padrões com base na ciência, evidentemente, e esses padrões têm que ser respeitados. Né? Então, como disse, não dá para criar leis especiais para cada grupo, dizendo que crianças de uma determinada família, adolescentes de outra, têm idades diferentes para dar consentimento. Eu acho que é um avanço enorme a vedação de qualquer tipo de relacionamento sexual, erótico, com pessoas que ainda não completaram seus 14 anos. A gente vai dar uma pequena parada, fique conosco. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A Família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós. Oi, aqui é a Simone do programa Veritá. Hoje eu estou aqui para te lembrar de participar daquela promoção. Qual? Do Dia das Mães, onde você vai postar uma foto com a sua mãe ou com a sua filha e vai concorrer ao quê? A uma cesta de flores, creme de beleza, você vai ganhar chocolate, é muita coisa legal. Não esqueça, é muito fácil, vai digitar Programa Veritá, achar o link do Dr. Temar falando da promoção e pôr a sua foto. Nós da produção te aguardamos. Nós estamos conversando um pouquinho com o Dr. Ari Madeira, que é promotor de Justiça da Infância e da Juventude. Dr. Ari, ultimamente, há pouco tempo atrás, foi aprovado na Câmara o Plano Municipal de Conscientização e Combate à Violência contra Criança e Adolescente, que foi oriundo de um trabalho seu, não é isso? Do seu e de outras pessoas do Isso, FACES, na verdade, né? Você podia explicar direitinho como foi isso? Na verdade, veja que o dia 18 de maio, como data nacional, não é, de mobilização Sim. E de enfrentamento da violência sexual, nasceu ainda no ano 2000, quando a lei foi aprovada, não é?
criou-se esse 18 de maio. De lá para cá, várias ações vieram sendo desenvolvidas, e em Rondonópolis existe um grupo chamado FACES, que é um fórum de articulação, Sim. cujo coordenador, já faz alguns anos, vem sendo sempre o promotor de justiça da infância e da juventude. Na verdade, é mais emprestar o nome, não é, para esse grupo, formado por várias instituições da cidade, desde a pastoral da mulher marginalizada, associações que tenham pertinência temática com o tema, Conselho Tutelar. Poder Público, Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Direitos, enfim, são várias instituições que fazem parte dessa discussão. E por regra do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente e da própria Constituição Federal, que prevê a gestão participativa, a gestão democrática de assuntos como esse, havia a necessidade da criação de uma padronização para o enfrentamento da violência sexual. Ou seja, havia que se criar um plano para enfrentamento, para que as ações não sejam isoladas, né, para que se detectem os problemas com maior facilidade e que se busquem as soluções com maior facilidade. Então esse grupo se reuniu no início do ano passado, depois de várias reuniões, várias discussões, amadurecimento, fixação de metas, responsáveis por cada meta, etc. Nós terminamos por entregar ao prefeito municipal há poucas semanas o anteprojeto, né, Sim, dessa lei municipal, que estabelece ali em tabelas muito simples o que cada órgão deve fazer, como esses órgãos devem conversar. E ele encaminhou para a Câmara Municipal e no último dia 5 de maio, salvo engano, ou 8 de maio, não me recordo agora, a lei municipal foi aprovada e já está em vigência no nosso município essa lei municipal que cria a obrigatoriedade dessas ações articuladas de enfrentamento da violência sexual. Evidentemente que, por meio de resolução do Conselho Municipal de Direitos e por meio de decreto da própria Prefeitura Municipal, a sociedade logo irá saber no que pode ajudar, o que cada instituição pode fazer, o que cada associação, o que cada igreja, o que a imprensa, o que a classe médica, enfim, o que cada instituição, cada setor da comunidade pode fazer para fazer parte desse enfrentamento da violência sexual, né? Então isso já está sendo regulamentado, já está sendo já está sendo objeto de discussões e de reuniões e de palestras em nossa cidade. E eu espero que essa discussão, essa preocupação chegue em cada lar de Rondonópolis e que possa provocar mudanças, provocar, no mínimo, indignação e incômodo acerca dessa questão. Então, ainda não existe ações concretas, ainda está no terreno ainda de se estabelecer essas ações desse plano, doutor, é assim? Já existem ações concretas. Por exemplo, nesse mês de maio foram feitas várias palestras em escolas acerca de esclarecimentos sobre esse tipo de violência, né? E nessas escolas foram feitos concursos de redações. Os garotos e garotas que foram os vencedores foram premiados, né? Enfim, como forma de levar conhecimento da matéria aos alunos. Um outro exemplo, nós reunimos um grupo de várias autoridades e de pessoas da comunidade para discutir quais são os principais problemas que enfrentam aqui as vítimas da violência sexual. Uma pergunta muito simples. Você aí de casa pode levantar o dedo se souber. Você sabe o que deve fazer quando alguém é vítima de violência sexual? Para onde você deve ir? A quem você deve procurar? Ou se você sabe de alguém, o seu vizinho, alguma coisa assim, para quem denunciar, como é que é isso? O que você deve fazer? O primeiro atendimento médico é aonde, afinal de contas? Que tipo de medicamento a pessoa deve tomar? Esse medicamento é disponibilizado por quem? É de graça? Não é? Que tipo de médico vai te atender? Uma moça que tenha sofrido uma violência sexual e que precisa fazer um exame de corpo de delito, faz aonde? E faz com quem? E se ela não conseguir ter esse momento com um médico homem, como é que se resolve isso? Tem saída para isso ou não?
O ambiente da delegacia que atende essas vítimas é propício para que ela se sinta à vontade? Outra coisa, quantas vezes uma vítima de violência sexual vai falar daquela violência para alguém? É uma vez para a mãe, outra vez para o policial que vai na casa dela, outra vez para o delegado, outra vez para o promotor, outra vez para o juiz, outra vez para o psicólogo, outra vez... Quantas vezes ela vai se revitimizar? Cada vez que ela fala é um sofrimento, né, doutor? Cada vez que fala é um sofrimento. Então nós também já estamos articulando o depoimento sem dano em nossa cidade, onde a vítima de violência sexual vai poder ser ouvida por uma equipe técnica, uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, assistente social e pedagogo, provavelmente, e num ambiente separado da autoridade policial, do promotor, do juiz, né, para que ela se sinta à vontade para falar, e com técnicos que realmente sabem lidar com a situação e sabem fazer as perguntas de forma adequada e com conteúdo adequado. Porque como é um assunto muito delicado, tem que haver um preparo dessa equipe, né, doutor, para não piorar mais a situação. Exatamente. Uma outra ação é justamente essa. Já estamos articulando com esses órgãos públicos e entidades privadas também a qualificação para esse atendimento. Agentes públicos, veja só, para agentes públicos, ou seja, para policiais militares, para policiais civis, para professores, para médicos, né? Para agentes públicos, isso deve ser uma regra para o ano inteiro. Isso deve acontecer de forma programada, provavelmente utilizando tanto a Prefeitura Municipal quanto a Escola Legislativa, porque o Poder Legislativo aqui tem uma escola do Legislativo. Eu não sei com que feição, se uma fundação ou não sei qual a feição exatamente dessa escola do Legislativo. Certo. Mas que sobra orçamento todos os anos e que isso pode ser utilizado para essa qualificação de profissionais e para a qualificação da sociedade também. Veja que aquele poder que vota as leis, que cria as leis, tem legitimidade, e muita legitimidade, pertinência temática para qualificar a sociedade que também fiscaliza o cumprimento das leis. Sim. Então isso é algo fantástico que nasceu numa visita que nós fizemos lá na Câmara Municipal, e os vereadores se mostraram muito receptivos com essa ideia de colocar a escola do Poder Legislativo a serviço da sociedade para levar conhecimento da legislação e para levar conhecimento também dos dados estatísticos e de tantas outras questões que envolvem esse tema. Doutor Ari, se eu sou um membro da comunidade, ou se eu sou um professor, e eu desconfio que tem uma criança do meu relacionamento que pode estar sofrendo abuso sexual, o que eu faço? Um primeiro ponto que eu gostaria de deixar muito claro é que todas as instituições de saúde, de educação, públicas e particulares, devem fazer a comunicação mesmo em se tratando de mera suspeita. E não se responde por calúnia em razão dessa comunicação. É uma obrigatoriedade a comunicação, ela é compulsória. Certo. Dito isso, eu gostaria também de mencionar que pessoas que não são funcionários públicos, ou seja, um vizinho, um amigo, um parente, que quer fazer a comunicação, vejam bem, a finalidade, usando uma linguagem quase do âmbito criminal, a finalidade é pedir uma investigação. Não se está acusando alguém, se está pedindo para investigar. O ânimo, a intenção é outra, não é de caluniar. Então as pessoas podem tranquilamente fazer a comunicação, dando todo o relato de localização, de nomes, provas, indicando eventuais provas que podem ser produzidas. Faz toda a comunicação. E, por favor, não comuniquem fazendo trote. Isso é um assunto muito sério. E, vez ou outra, acabamos recebendo alguns trotes. Em vez de você estar investigando algo que vai salvar a vida de uma pessoa, que vai libertar uma criança de um facínora, você perde seu tempo investigando uma denúncia que é um mero trote. Então, essa não se deve fazer pode isso. ser feito pelo Disque 100, O né, Disque 100, simplesmente Disque 100, na Secretaria de Direitos Humanos em Brasília, e eles vão repassar a denúncia, né, a notícia para o Conselho Tutelar, para o Ministério Público, para a Polícia, mas você pode também procurar o Conselho Tutelar para buscar ajuda, pode procurar a Promotoria da Infância e da Juventude para buscar ajuda, a Polícia Militar ou a Polícia Civil para buscar ajuda, mas realmente, provavelmente você vai se sentir mais à vontade
procurando o conselheiro, as conselheiras, os conselheiros tutelares ou o Ministério Público, não é? Que, por exemplo, eu não sei se as outras instituições têm órgãos ou núcleos especializados para isso, mas eu sei que, por exemplo, a Polícia Civil tem uma delegacia especializada com psicóloga para receber as pessoas ali e tomar os depoimentos. Mas o direcionamento mesmo deve ser pelo Conselho Tutelar, pelo Ministério Público ou pela Polícia. Inclusive porque você vai receber a orientação de onde ir para receber atendimento médico, de como você vai receber atendimento, inclusive, no serviço social. Então, tem toda uma rede que deve se articular, então, a partir desse plano devidamente aprovado. Doutor Ari, eu gostaria de agradecer muito pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. Eu sei que o senhor é um defensor da criança e do adolescente, desde a luta pela UTI infantil, né? Que a gente sofreu. Eu lembro até hoje o caso eu perdi uma criança por falta de UTI que tinha um tumor cerebral, então, e hoje eu vejo a UTI tá em vias de ser aberta, né? Todo o equipamento está lá, então eu sei que também foi uma luta que o senhor encampou, então queria lhe deixar esse agradecimento pessoal aqui em nome da classe médica aqui de Rondonópolis. Pois é, na verdade isso acaba me realizando de certa forma, porque a minha mãe queria que eu fosse médico. Eu fiz vestibular uma vez, não passei, fiquei com raiva. E essa fluência, até de falar de determinados assuntos com vocês, meus amigos, colegas médicos, de certa forma me dá uma satisfação muito grande. E ver então aquela obra ali de mais de 2.000 metros quadrados, tudo novinho, tudo muito bonito, equipamento que provavelmente em grandes hospitais no Brasil não tem. Sim, né? sim. Isso realmente é motivo de muita satisfação e de angústia, porque hoje mesmo eu recebi um casal que foi à Promotoria de Justiça, um casal jovem, muito humilde, é até emocionante a coisa, sabe? Eles foram agradecer pelo atendimento que receberam, mas também foram lamentar porque a filha morreu. E eles pediam ali, suplicaram, quase chorando, que isso fosse resolvido para que outras crianças não morressem. Eu gravei, inclusive, o depoimento deles. Algo terrível, que nos angustia, mas eu tenho esperança de que em breve isso já seja resolvido. Ok, doutor Ari, muito obrigado. Continue aí com a sua Muito agradecido. luta. A gente vai ver agora uma reportagem externa sobre a Casa do Adolescente. Então, fique conosco. Olá, aqui é a Simone do programa Veritá. Hoje nós estamos aqui na Casa do Adolescente da Sagrada Família. Falei certo, meninas? Eu estou com a Rosângela Ramos, que é coordenadora, e eu estou aqui com a Mônica Flores Chendrowski, né? Acertei, Chendrowski? Acertou. Tudo bom, gente? A Mônica é presidente e você é coordenadora, né, Rose? Isso. A gente veio hoje para conhecer aqui, poder mostrar para o nosso público de casa, do programa Veritá, esse projeto, gente, que acontece aqui há quantos anos já, Rose? Casa Adolescente atende crianças e adolescentes já há 23 anos. 23 anos, quer dizer, um tempinho bom já, né? Isso. E vocês estão aqui nesse espaço que você me falou nos bastidores, que foi um espaço cedido pela Diocese. Então a Casa Adolescente, o espaço físico não é nosso, mas em parceria com a Diocese, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida e a Comunidade São Miguel também, eles cedem esse espaço para nós. Então é um espaço cedido, um contrato de comodato que nós renovamos a cada ano e em contrapartida a gente atende os nossos pequenos, oferecendo várias oficinas e cuida do espaço também. Aqui, para a gente pensar assim, para ver o que está aqui hoje, já a gente imagina alguém que sonhou com isso aqui um dia, né? Exato. E quem começou com isso, Rose? Quem sonhou com esse projeto aqui? Então, um grupo de pessoas, um grupo de amigos há 23 anos, o bairro Vila Aurora não era esse bairro como é hoje. Teve essa preocupação de ver várias crianças, adolescentes carentes em situação de risco social nas ruas. Então se juntaram e começaram a fazer artesanatos, várias oficinas aqui como artesanato, crochê, tricô, tapete, costura. Vinham as mães também, mas eram meninas. Sim. E começaram também a servir sopão debaixo desse pé de manga que nós estamos sentados aqui mesmo, hoje. Aqui Exatamente. Sopão.
Exatamente. Aí começaram a servir sopão. E teve a duração de 18 anos. Nesse mesmo projeto? Exatamente. Exatamente. Dona Hélia, junto vinha a mãe e a filha? Vinha a mãe e a filha, eles faziam oficinas, aprendiam a fazer alguma coisa. Esse trabalho era vendido, né? Para ajudar tanto a casa, reverter para casa e para as mães também, que eram famílias carentes, né? E isso durante 18 anos aconteceu. E depois chegamos nós e mudamos alguma coisa. Eu entendo que hoje a Casa do Adolescente, ela tem um foco muito importante, gente, para quem não conhece ainda, que é tirar essas crianças do meio de risco. Você fala é o quê? Das drogas, de coisas ilícitas mesmo, de ficar ociosos, né? Sem ter o que fazer. Exatamente. E literalmente, às vezes, ir para um caminho do mal, né? Quer dizer assim, hoje a Casa do Adolescente... a gente assim vê isso, ainda tem, né? Muitas na rua, mas vocês conseguem resgatar muitas, né, Rosa? Exatamente. E esse risco que você fala social é isso, não é? Literalmente falando. Exatamente. É como você disse, são crianças que após os 6 aninhos, elas saem da creche, não tem mais onde ficar, ela fica um período sozinha e é onde o perigo acontece. O responsável por ela precisa trabalhar. Sim. E ela fica sozinha, então ela está sujeita às drogas, à criminalidade, ao abuso sexual, à violência, não só física, né? Sim. Então é complicado. E nesse meio entra a Casa do Adolescente, com esse papel de acolher essa criança, acolher esse adolescente e prepará-lo para a vida. Quando a gente fala, as nossas crianças, eles não são só economicamente carentes. São crianças que sofrem vários tipos de agressão. É o abandono da família, é a fome, é a falta de carinho, a falta de afeto. São crianças que não convivem, praticamente 90% eles não convivem no seu seio familiar, com a família estruturada. Eu tenho crianças com agressão física, a agressão, falando violência física, em várias situações. Sim, e é difícil, né? Porque vocês recebem essa criança aqui. Muito complicada. Mas vocês trabalham tudo isso nela, né? Exatamente. Vocês fazem a parte psicológica, espiritual também, né? Exato. O abuso sexual é a pior coisa, né? Essa criança, ela traumatiza, acaba a infância dela. E eu tava vendo, a gente conversou, Mônica, que já passou aqui para vocês, quantas crianças que hoje estão no mercado de trabalho, que vocês falaram. Exatamente. Vocês têm várias, né? Foram quantas, mais ou menos? Mais de 100 crianças, né, que foram encaminhadas para o mercado de trabalho. Chegou aqui, igual muitas hoje estão aqui ainda, né? Começando esse trabalho, né? De tirar ela dessa mágoa, porque essa criança, ela não tem muita perspectiva, né? Quando ela chega aqui, ela acha que a vida dela não vai mudar, né? Exato. Ela acha que aquela vida que ela sofre de abuso, de abandono, vai continuar para sempre, né? Exatamente. E vocês resgatam isso, exatamente, né? Vocês têm mais de 100 crianças trabalhando hoje, que são jovens, né? Isso. Assim, ativos, em bons empregos, exatamente, com suas famílias, provavelmente já estruturados, né? Isso eu acho que não tem preço, não né? Não tem preço. É como filho de vocês, né? Exatamente. O filho da casa é filho de vocês, exatamente. Né? Então essas crianças, eles chegam até nós, assim, desanimados, como você disse, sem perspectiva, sem esperança. E é feito todo um trabalho com as oficinas, um trabalho de atendimento psicológico, psicopedagógico, de apoio pedagógico também. Sim. Nós temos aulas de canto, de música. A música tem essa magia de humanizar, de transformar. Então a gente acabou assim realizando sonhos, transformando essas vidas. Então a casa, ela tem esse papel não só de acolher, mas de preparar e depois inserir no mercado de trabalho. Então hoje nós temos mais de 114 meninos que transformaram a sua vida, que realizaram sonhos. Hoje eles conseguem ajudar as suas famílias, já constituir as suas famílias também, através do trabalho que a Casa do Adolescente tem ofertado. E isso seria muito bom se você que está em casa e está achando que a sua vida está tão difícil, porque normalmente a pessoa se auto-vitimiza, né? Exatamente. Eu sou um coitado, a minha vida está ruim, quer dizer assim, a gente está num momento de crise econômica, né, para todo mundo, mas assim, a crise emocional, a crise afetiva, gente, é muito mais dolosa, né? E se você está em casa achando isso, você tinha que vir aqui, né, Lose? Exatamente. Passar uma tarde aqui. Passar uma tarde, tomar um café com a gente de manhã, fazer parte do almoço. Encontrar uma criança dessa, ouvir a história dela, né? Ouvir a história dela, colocar ela no colo, né? Ouvir os anseios, os sonhos dela, que muitas vezes
ela não consegue realizar sozinha, então ela precisa de você, ela precisa de mim, ela precisa de nós. Então eu convido toda a sociedade que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento, que venha fazer parte dessa história, venha nos visitar. Vale a pena muito, Muito né? a pena, é muito gratificante. E só pra gente entender, Rose, aqui funciona de segunda a sexta, né? De segunda a sexta, no horário comercial, das 7 às 11, das 13 às 17. Lembrando que a casa não fecha no horário de almoço. Nós Fica temos, aberta. Mantém aberto. Nós sempre tem um voluntário que fica na hora do almoço, porque nós temos as crianças que moram em bairros distantes, que elas vêm da escola e permanecem aqui, já vêm para almoçar e permanecem para ficar E aqui e fazer funciona, as oficinas. se a criança estuda de manhã, as atividades dela é à tarde. Sempre contraturno a escolaridade dela, porque um dos requisitos para a criança ingressar na casa adolescente é ela estar inserida na escola. Porque você consegue transformar uma vida através do conhecimento. Sim. Nós vamos deixar o telefone no vídeo aqui, nós vamos deixar também, gente, a conta bancária da casa do adolescente. Você que está em casa, às vezes pensa que não é necessário ter muito dinheiro para doar, né? Porque eu brinco, às vezes é o trabalhinho do Beija-Flor, cada um doando um pouquinho, esse pouquinho faz diferença, toda a né? diferença, Então, toda. assim, para você é um pouquinho, mas para a casa do adolescente, mais juntando com vários pouquinhos, vai dar um montante que vai ajudar a pagar alguma conta aqui. Então, assim, não precisa ser grandes valores, às vezes pequenos valores com várias pessoas vai ser muito mais, um retorno maior, né? Então você pode estar ajudando. E só pra gente terminar, Rose, vocês vão ter o evento da pizza, né, Mônica? Vamos falar aqui, senão a Mônica tá muito quietinha. Vamos falar, Mônica, o evento da pizza. Vai ser agora no mês de julho, ainda não tem uma data, né, Rose, bem definida, mas vai ser no mês de julho, no início de julho. E quem quiser vir ajudar, tanto com ingredientes como na Vocês vão própria fazer a pizza preparação aqui da pizza, e vão vender ela, pronta entrega. Para montar, quiser ajudar na montagem, na embalagem, para ralar a mussarela, o que quiser. Pegar no pesado mesmo. Exato. Porque não é fácil, né, Rose? O trabalho aqui para montagem é bastante trabalhoso. Mas qualquer pessoa que quiser vir ajudar, vai ser anunciado o dia certinho, mas qualquer pessoa vai ser muito bem-vinda. Então tá bom. Rose, muito obrigada por Eu que você. agradeço. Mônica, muito obrigada. Muito Eu obrigada acho a que nós. pro programa Veritá a gente está mostrando essas pessoas aqui, mostrando a cara de quem está por trás, literalmente, desses projetos, gente. É a parte mais gratificante que a gente pode fazer no nosso programa, que é trazer para você que está em casa, que é já acostumado a ver o Dr. Altemar falando, saber que tem muita gente aqui em Rondonópolis, muita gente do bem. Eu falo assim, a gente às vezes vê muita notícia ruim. E pessoas ruins. Exato. Mas a gente quer mostrar no programa pessoas boas, pessoas que Deus usa para ajudar o próximo, né? E eu fico muito feliz de saber que vocês estão encabeçando esse projeto. Peço a Deus que vocês continuem, tenham força. Amém. E se incentivem cada dia mais e que a gente possa de alguma maneira estar ajudando, agregando para vocês. Tá Com bom? certeza. Muito obrigada. Esse é o programa Veritá. Manipule sua vida com mais saúde, aqui na Farmácia Saúde e Vida. Traga sua receita e faça um orçamento conosco sem compromisso. Você vai perceber a diferença não só no nosso atendimento, mas também oferecemos para você o melhor preço da cidade. E ainda contamos com estacionamento próprio e entrega gratuita. Nosso laboratório segue todas as normas e padrões da Anvisa, sendo que toda a matéria-prima utilizada por nós é adquirida dos melhores fornecedores farmacêuticos. A família Saúde e Vida está de portas abertas para você. Venha nos conhecer, ligue para nós. Nós hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de culpa. O que é culpa? Quais são as suas características? Por que existe tantas pessoas que convivem com um grande sentimento de culpa que praticamente quase que inviabilizam um projeto de vida para uma grande parcela da população brasileira? Então, o que seria a culpa? A culpa seria um apego ao passado, seria uma tristeza por algum erro cometido atrás, seria alguma falta do preenchimento de alguma expectativa que eu tinha ou que alguma pessoa tinha com relação à minha pessoa. Então, esse desnível, ou seja, dessa expectativa que foi criada e do ato em si, então que normalmente surge o sentimento de culpa. Da onde nasce a culpa? A culpa é um sentimento absolutamente humano. A gente nunca vai ver um jacaré se culpando de ter comido uma capivara.
Então a culpa, ela é um sentimento que tem as suas raízes muito arraigadas na cultura do povo, na religiosidade, na criação da criança e do adolescente, na maneira como os pais criaram essa criança e adolescente. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que as pessoas que sentem mais culpa são aquelas pessoas que são extremamente perfeccionistas, ou seja, aquelas pessoas que querem fazer tudo certo, que não se permitem errar, que não se permitem falhar, não se permitem deixar de que as suas expectativas sejam preenchidas. E normalmente essas pessoas que são assim muito perfeccionistas são pessoas que tiveram uma educação muito rígida, ou seja, foram crianças que tiveram uma educação dos pais ou das pessoas que conviveram com eles muito rígida, que cobravam muito da criança, que colocavam muitos códigos morais, muitas condutas morais em cima dessa criança, e essa criança vai crescendo com ela internaliza esses códigos de condutas extremamente severos que ela acha que ela não pode, ela não se permite errar. E quando ela erra, porque todo mundo vai errar, então a culpa vem martirizar essa pessoa. Um outro fator que pesa muito com relação à culpa é a questão religiosa. A gente sabe que pessoas, que famílias, que algumas correntes religiosas, que elas colocam Deus como um Deus carrasco, como um Deus vingativo, como um Deus que retalha, como um Deus que fica olhando e qualquer deslize, qualquer coisa, ele está pronto a nos castigar. Então, isso é uma coisa muito complicada, porque isso vai colocando na cabeça da criança, do adolescente, que realmente que Deus é isso. Então, quando ela vai crescendo com essa ideia, com esse paradigma de um Deus vingativo, de um Deus que castiga, então isso introjeta nessa criança que ele vai se tornar um adulto com um sistema religioso muito rígido, que vai colocar ele numa ciranda de culpa toda vez que ele errar. Talvez você esteja vivendo essa questão religiosa, acreditando nesse Deus carrasco, nesse Deus que castiga, mas eu queria te dizer, do ponto de vista religioso, que nós estamos na época da graça. E a graça é favor imerecido. E se você estudar direitinho os evangelhos, você vai perceber que uma das últimas frases que Jesus falou na cruz foi exatamente essa: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus ele não culpou os seus algozes, Jesus ele perdoou aqueles que o crucificaram. Então existem muitas pessoas que estão vivendo com uma culpa muito grande porque continuam acreditando nesse Deus vingativo, nesse Deus que castiga, nesse Deus que não tem capacidade de perdoar, que do ponto de vista filosófico e religioso é um grande erro, é um grande paradigma. Existe uma armadilha interessante quando a gente começa a estudar sobre culpa. Essa armadilha é a seguinte coisa: quando a gente acha que existe uma relação direta entre erro e culpa, inexoravelmente nós vamos cair nessa armadilha. Ou seja, se eu erro, esse erro está sempre atrelado a uma culpa. Então, eu vou começar a viver a minha vida em função disso. E como é impossível que você, que eu, que nós não erremos, então a gente vai passar a vida tentando não errar para não sentir culpa. E como é impossível que nós vivamos sem errar, inexoravelmente vamos cair na culpa de termos errado. Como que a gente pode nos livrar da culpa? Que eu acho que talvez é isso que interessa, porque eu tenho certeza que você sabe, que eu sei que cada um de nós sabe muito bem identificar o sentimento de culpa. Mas como resolver isso? É possível viver sem culpa? É possível. Primeira coisa, nós temos que entender
que nós somos seres humanos, somos falíveis e que erros irão acontecer. Por mais que você tenha uma vida reta, por mais que você seja um cumpridor dos seus deveres, mas os erros, eles acontecerão porque fazem parte da natureza humana. Então, a primeira coisa é a gente nos permitir errar, é a gente não ter esse perfeccionismo tão exacerbado que qualquer coisa que a gente erre, a gente já começa um processo de culpa e de autopunição extremamente rígido. Então, a gente tem que encarar os nossos erros não com culpa, mas sim com arrependimento. Isso é uma postura muito importante que faz toda a diferença. Como eu falei, a culpa é um sentimento negativo que te faz olhar para trás, que te pesa, que te deprime, que rouba a sua energia. Agora, o arrependimento não. O arrependimento, ele é um sentimento que te faz mudar a sua atitude. Ou seja, quando uma pessoa ela se arrepende por algum erro que ela cometeu no passado, ela vai fazer com que isso não aconteça mais, ou seja, ela vai mudar a sua atitude. E o arrependimento, ele nos leva a uma evolução, ele nos leva a corrigir os nossos erros e a agir mais corretamente e com mais prudência no futuro, para que a gente não volte a cometer os mesmos erros. E principalmente, o arrependimento ele vai evitar que a nossa culpa se transforme em um processo de autopunição. Outro ponto muito importante, a gente tem que admitir os nossos erros com um arrependimento sincero realmente. Porque quando a gente tem um arrependimento sincero, isso nos leva a um processo de purificação. Isso nos leva a nos tornar mais mansos, mais pacientes, mais compreensivos, mais tolerantes e principalmente tolerantes com as falhas dos outros. Porque eu tenho certeza que se você já errou com alguém e se essa outra pessoa te perdoou, você se torna uma pessoa muito mais tolerante e muito mais sensível quando você erra com as outras pessoas. Quando a gente reconhece o nosso erro, esse reconhecimento ele deve ser seguido por um sentimento de compaixão para com você mesmo. É muito engraçado isso. Às vezes as pessoas têm dó de todo mundo, mas não têm dó delas próprias. Ou seja, elas perdoam todo mundo, mas quando ela comete um erro, ela não tem a capacidade de se auto-perdoar. Então, é fundamental que se você cometer um erro, que você comece a gerar no teu coração um sentimento de compaixão por você próprio. Porque a compaixão, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar amor próprio. E esse amor próprio faz com que você comece a se perdoar, você comece a se acolher e, consequentemente, você vai começar a novamente a se abrir para a vida. Novamente você vai começar a olhar para frente e não só olhar para trás para o ponto que você caiu. O mais importante quando a gente fala com relação à cura da culpa, a nos livrar da culpa, sem dúvida nenhuma é o auto-perdão. O auto-perdão ele é o elo, ele é a ligação entre o erro e entre o levantar. Quando eu me perdoo, quando eu me perdoo pelos erros cometidos, eu me perdoo por não ser uma pessoa perfeita, eu me perdoo por ser uma pessoa limitada, eu começo a fazer dentro de mim um processo de cura. Somente o auto-perdão pode livrar você, livrar a mim, nos livrar das culpas. Somente o auto-perdão pode nos transformar em pessoas psicologicamente saudáveis, capazes de dizer adeus ao passado e saber perder e saber exatamente o que passou, passou e o que aconteceu, aconteceu e não adianta chorar pelo leite derramado. O auto-perdão é um sentimento que te coloca, que te renova. É um sentimento que você diz sim para a vida que te rodeia.
que te coloca em adesão ao que está acontecendo agora. Porque é muito comum as pessoas que se sentem culpadas, que elas não conseguem viver o agora, elas não conseguem saborear as pequenas vitórias, elas não conseguem sentir as pequenas alegrias que a vida coloca na vida delas. Então, quando você se perdoa, quando você sente o auto-perdão, você começa a enxergar a sua vida de uma maneira diferente. Você começa a enxergar a sua realidade e a felicidade e as alegrias que Deus coloca no seu caminho de uma maneira muito mais saudável, de uma maneira muito mais cristalina. Eu queria terminar essa reflexão dizendo assim com muito amor para você que está me assistindo. Ninguém consegue abraçar o passado, ninguém consegue abraçar o presente, ninguém consegue abraçar o futuro, ninguém consegue abraçar a culpa, ninguém consegue abraçar todas essas coisas ao mesmo tempo. Se você quer viver o seu presente, se você quiser olhar para o seu futuro, se você quiser ser feliz, então é necessário que você jogue fora, é necessário que você largue, é necessário que você abandone essas cargas que você tem carregado, essas culpas que você tem carregado, e você só conseguirá fazer isso através do auto-perdão. Se perdoando, entendendo que os erros podem acontecer, entendendo que os erros cometidos nós temos sim que repará-los, temos sim que arcar com as consequências, sim, mas ficar carregando culpa somente vai nos trazer tristeza, somente vai nos trazer derrota, somente vai nos trazer coisas ruins que a gente não vai conseguir viver uma vida plena. Então, olhe para a sua vida, entenda o processo, entenda que nós somos pessoas falhas e que nós devemos sim melhorar a cada dia, mas só conseguiremos melhorar se nós deixarmos de lado as culpas e entender que nós temos que olhar para frente e não para trás. Fique agora com o quadro Gotas do Saber. Gotas de Saber dessa noite, a gente vai ler uma frase do filósofo francês, foi um grande expoente do iluminismo francês chamado Voltaire. Voltaire ele disse uma frase muito interessante, ele diz assim: todo homem é culpado do bem que não fez. Isso é muito legal porque a gente falou um pouquinho a respeito de culpa e às vezes as pessoas elas ficam muito focadas com relação à culpa daquilo que elas fizeram, dos atos, das coisas que elas fizeram e gerou algum erro e gerou alguma culpa. Mas a gente não deve esquecer das culpas que nós temos às vezes para as nossas omissões, que os erros eles não são só das coisas que a gente faz, mas também podem surgir erros das coisas que a gente não faz ou então das situações que a gente fica em cima do muro. Então, Voltaire dizia que toda vez que eu não faço o bem que eu poderia ter feito, então isso gera dentro de mim uma culpa. Então, não seja culpado por não fazer o bem. Faça o bem sem ver a quem. Tenho certeza que toda vez que você fizer o bem, você vai ter uma sensação de alegria, de plenitude e com certeza o universo vai te recompensar, ok? O Doutor Responde dessa noite, a gente vai responder uma pergunta enviada pelo Adilson Matos, lá da Vila Mamed. E ele diz assim: doutor, ultimamente eu tenho tido visão dupla. Isso é problema neurológico ou é problema de vista? O que eu devo fazer? Adilson, a visão dupla é chamada de diplopia. A diplopia é um sintoma que pode ser um sintoma de doenças graves. Existem problemas oftalmológicos, ou seja, problema de vista, que sim, que podem dar a visão dupla, e existem problemas neurológicos que também podem dar visão dupla. As doenças que são mais comuns aqui no nosso meio de dar visão dupla
são problemas de diabetes, principalmente a diabetes que está descompensado, que não está sendo bem tratado, pressão alta e problemas da tireoide. E alguns outros problemas neurológicos também podem dar, mas os mais comuns são esses. E é interessante então que você que está tendo visão dupla, que você procure assistência médica assim, o mais rápido possível, que pode sim ser problemas mais sérios. E é interessante que se comece a investigação sempre pelo oftalmologista, porque se for um problema do olho, do globo ocular em si, da musculatura do globo ocular, o oftalmologista já vai fazer o diagnóstico e já vai começar o tratamento. Se não for um problema oftalmológico, o colega oftalmo vai encaminhar então para a investigação neurológica. Mas o principal que você tem que entender é que visão dupla ela é um sintoma que pode ser coisas mais graves. Então não deve ser deixado para depois. Tem que procurar assistência médica o mais depressa possível. Ok? Espero ter ajudado. Meu nome é Ari Madeira, eu sou promotor de justiça da infância e da juventude aqui em Rondonópolis. Eu sou filho da dona Luzia e ela queria que eu fosse médico. Meu pai queria que eu fosse advogado e eu queria ser cantor. Quando eu passei na fila dos talentos, estava acabando tudo, então me sobrou muito pouco. E, enfim, o que eu tive que aprender, eu aprendi com eles mesmos, sabe? Tive grandes professores. A minha mãe foi a primeira grande professora que eu tive. Ela me ensinou a amar. E tudo o que disso decorre. E o meu pai me ensinou a conversar olhando nos olhos. E todas as coisas que decorrem disso também, sabe? Falando em professores, eu tive grandes professores. E posso citar exemplo de um, que depois que eu terminei o meu ensino médio, eu já dava aulas como leigo, desde os 17 anos. Então, eu dava aulas e participava de alguns campeonatos de handebol e vivia rodeado com muitos amigos e amigas. E um dia ele me viu numa dessas ocasiões e me chamou de longe. Ari, vem cá. E eu fui lá, já sabia mais ou menos o que ele queria. Era me pôr para estudar. E ele me renovou ali naquele momento as esperanças, sabe? De resgatar sonhos que eu tinha quando era criança. Por que não ser médico? Por que não ser advogado? Por que não fazer coisas um pouco maiores das que você está fazendo agora? Eu nunca quis coisas muito grandes para mim, mas eu achei muito importante aquele incentivo, sabe? É uma espécie de se libertar, acreditar nos sonhos que tem. E eu estou falando hoje aqui de violência sexual. E quantos sonhos têm se perdido dessas pessoas? Quantos sonhos? Quantas esperanças têm se desgastado no tempo? Eu queria falar dessas coisas para vocês e acabei escrevendo um poema que expressa bem o que é essa dor, essa verdade de vítimas de violência sexual. E fala mais ou menos assim: se for por uma lágrima, eu choro. Se for por um refrão, eu canto. Se for por um ombro, eu fico. Mas se for por um grito, eu me calo. Minha dor é assim, é secreta. E um dia está nos meus rabiscos, outro dia no meu olhar. A minha dor se revela assim, em silêncio. Outro dia, eu vi você. Seus olhos me viram, cúmplices da minha dor, desesperançados de mim. E eu pergunto, nós estamos desesperançados das vítimas de violência sexual, que existem desde a antiguidade. E é uma cultura, como diz, cruel, doentia, silenciosa, abjeta. Eu espero que as pessoas possam se sensibilizar com essa causa e participar das estratégias e das metas que foram tratadas para enfrentar essa covardia. Culpa. Vamos lá. Então, culpa. Agora você cortou minha vibe. Agora eu não sei como é que eu entro.
Grande o caminhar das nossas absolutamente Há prêmios na fanpage. Não esqueça. Não esqueça. Você acabou de assistir o programa Veritá. A apresentação Dr. Altemar. Oferecimento Farmácia de Manipulação Saúde e Vida. 66 3421 7009.